Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que envolva os nossos corações com muito amor, com muita esperança em um dia melhor de amanhã. E que assim seja. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma página de uma obra psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que é o livro Pensamento e Vida, o capítulo 20, que o título é Hábito. Eu não vou fazer a leitura do capítulo todo, mas eu vou comentando alguns trechos, vou ler alguns trechos e vou comentando com vocês. Emmanuel nos fala, ele inicia o texto dizendo que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então eu pergunto, o que é hábito? Né? É importante a gente pensar. Às vezes a gente fala de vício, a gente fala, eu tenho o hábito disso, o hábito daquilo. O hábito é algo que normalmente nós fazemos com uma certa frequência, às vezes até no piloto automático, né? Mas são coisas possíveis de mudança. Esse hábito pode vir a se tornar um vício. O vício já é algo mais profundo. Por exemplo, não é uma coisa que você consegue mudar com tranquilidade. Já o hábito você consegue alterar. E Emmanuel diz que o hábito é essa esteira de reflexos mentais. Vamos pensar numa esteira, essa esteira de exercícios físicos, por exemplo. Ela é composta de uma cinta, né? Que não tem início e não tem fim, que fica girando para fazer o movimento. Então, quando ele fala que é uma esteira de reflexos mentais acumulados, imagina esse movimento sem início, sem fim, né? Então, o hábito é essa esteira de reflexos mentais acumulados, estão operando em constante indução à rotina, né? Então são coisas que nós trazemos de outras encarnações, de outras experiências, às vezes dessa mesma encarnação, mas de outras experiências que vão se acumulando e vai se transformando na nossa rotina. Já viram quando uma pessoa ela começa a trabalhar numa empresa? Existem algumas empresas que preferem pegar alguém que é iniciante, que é recém-formado, do que alguém que já trabalhou 20 anos na área em outra empresa. Por quê? A empresa, às vezes, que assume isso como objetivo, tem um perfil de prefere moldar esse profissional, né? Fazer com que esse profissional aprenda a trabalhar nos moldes da empresa, né? Do que trazer vícios, trazer hábitos de outro lugar, porque às vezes é um pouco difícil de alterar. Então, Emmanuel, continuando, ele fala que nós somos herdeiros, ele fala herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora, quase à maneira de embarcações, ao gosto da correnteza de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, gente, imagina um rio, e o rio de hábitos, né? E nós estamos como embarcações, imaginem uma jangada, à mercê dessa correnteza desse rio de hábitos. E a gente vai se ajustando nessa correnteza sem resistência. Quantas pessoas nos convidam para fazer as coisas e a gente, às vezes, sem pensar, a gente aceita. A gente começa a assistir uma televisão, uma novela, um filme, e a gente começa a usar os jargões, o jeito de falar dos personagens daquela novela, por exemplo. Começa a se vestir como aquelas pessoas se vestem. Então, isso mostra o quão adaptável nós somos às situações, o quanto nós podemos modificar os nossos hábitos de acordo com o meio que a gente está convivendo. Quando a gente começa a conviver com pessoas que falam diferente de nós, por exemplo, vem alguém aqui para Minas, vem alguém lá do Pará, e ela tem um sotaque diferente, e a gente convivendo com aquela pessoa, às vezes a gente começa a falar igual a essa pessoa, sem pensar e sem planejar, não é? Isso acontece muito quando a gente viaja, vai para outro lugar, ou seja, outro país, ou outra região, e a gente fica ali um tempo, a gente volta mais ou menos naqueles moldes. Então, isso mostra que os nossos hábitos podem ser alterados. E Emmanuel, nesse texto, ele vem apresentando a nós o porquê que nós temos, às vezes criamos um círculo vicioso, né? Como ele diz, que nós vivemos, de um modo geral, no domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo. Então, depois que a gente nasce, a gente vive uma vida, às vezes, de enganos, e quando a gente desencarna, a gente, sem máscaras, a gente precisa encarar a nossa vida real, não é? Então, ele faz um convite mais no final deste capítulo, falando que até agora no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor
a egoísmo. Então veja, nós às vezes queremos justiça. A gente fala, ai, fulano fez mal pro ciclano. Tomara que ele pague. A justiça de Deus não falha, né? No tom, querendo que aquela pessoa pague. Então isso é uma vingança, não é justiça. E às vezes o nosso amor é tão egoísta, né? Que a gente quer que as pessoas correspondam a nós de acordo com o que nós gostaríamos que ela correspondesse. A gente ama esperando que o outro dê a recompensa, né? Então ele fala que tudo isso é um reflexo condicionado das nossas atitudes impensadas e refletidas, né? Nos milênios que precedem o hoje, nas nossas experiências milenares que nós trazemos como espírito. Então, nós não podemos desconhecer, isso diz Emmanuel, né? Todavia que somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces da nossa vida, do nosso dia a dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda, mesmo à custa do nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então é preciso fazer uma mudança de maus hábitos, transformar isso em boas coisas. Então, um hábito que nós podemos desenvolver, por exemplo, sorrir mais. Doar mais de nós, não só dinheiro, mas do nosso tempo, não é? E existem alguns estudos que dizem que para modificar um hábito, se a gente fizer 21 vezes aquele novo hábito, já fica automático no nosso cérebro. Então, insistir um pouquinho nessa mudança. A gente às vezes quer se alimentar melhor, quer dormir melhor, praticar exercício físico, e a gente faz 1, 2, 3 dias e já desiste, né? Se a gente se persistir um pouco, insistir um pouco, aquilo passa a ficar natural e automático na nossa vida. Então, que nós possamos ter coragem para desenvolver bons hábitos e nos libertar dos maus hábitos que não nos fazem bem e muito menos às outras pessoas. E é esse o nosso objetivo aqui, evoluir, crescer. E para isso é preciso se reconstruir a cada dia. Então, que essa leitura, né, está no capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, se alguém quiser ler, é muito interessante, né, ela traz muita coisa, mas em pouco tempo não dá para a gente discutir todos os pontos, para a gente ver a necessidade de mudanças dos nossos maus hábitos para bons hábitos, né, e evitar que isso vire um vício, né, algo que às vezes inicia bom, pode se transformar num vício que pode prejudicar a nós e aos outros à nossa volta. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê muita coragem e persistência para a gente conseguir, no nosso dia a dia, ser melhores. Que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje, não é? E depois de amanhã, melhor que amanhã, e assim sucessivamente. Fiquem todos com Deus e fiquem à vontade também para compartilhar esse e os outros vídeos e também o nosso canal do YouTube com todas as pessoas que vocês creem que essas mensagens façam sentido. Um grande abraço.